Olá, estamos aqui na TV Santa Luzia. Meu nome é Leandro, pode me chamar de Léo. E o meu é Tatiane. Estaremos falando no nosso programa Vivendo e Aprendendo de hoje sobre relacionamento aqui na TV Santa Luzia. Bom, primeiramente, Tati, você poderia definir para a gente o que é relacionamento? Relacionamento é em vários âmbitos, né? Relacionamento familiar, relacionamento quando envolve as amizades e também relacionamento quando envolve questões amorosas, né? E é sobre esse tema que a gente vai estar falando agora. Bom, um relacionamento amoroso ou desse tipo de relacionamento entre duas pessoas, né? Às vezes mais, dependendo do tipo de relacionamento, já fazem parte da nossa humanidade há muito tempo. A questão é, nos dias atuais, sobre que ótica a gente pode estar vendo o nosso relacionamento, né? Como se iniciam os relacionamentos do tipo de ficar, namoro e por aí vai, né? Bom, esse primeiro engajamento do ficar, a gente sempre tem essa questão de olhar, às vezes pensa que isso é coisa de adolescente, ou enfim, não tem uma questão mais adulta nisso, mas as coisas mudaram bastante. E é interessante até porque antigamente as relações eram diferentes, até a questão familiar também, e também a questão amorosa mudou bastante. Então as pessoas às vezes ficam questionando e se perdem nessa questão. Como agora se dá esse tipo de relacionamento, né? Acho que o primeiro de tudo é colocar como ele acontece, né? Tipo, esse primeiro contato com a outra pessoa. A gente pode colocar assim que temos duas visões, tanto para o homem quanto para a mulher, né? O homem ele vai estar olhando de uma perspectiva como se ele estivesse no jogo, talvez, né? Ou então a mulher também, mas não precisamos se ater a gênero nesse ponto, né? Mas é um jogo. Como esse jogo acontece, né? Como se dá esse primeiro engajamento? Como as pessoas se interessam umas pelas outras? E por que vão além, né? E como, por exemplo, se a gente fosse falar assim, por que às vezes esse começo, ele às vezes define o resto do relacionamento, não importando a duração? E sabe de uma coisa, Léo? É interessante que as expectativas que as pessoas colocam, como você falou, essa questão hoje em dia do ficar, né? Que envolve muito uma questão que às vezes, um relacionamento que não tem compromisso, assim, envolve ali. Tem gente até que fala, só quero curtir. E muitas vezes nessa relação de estar ficando com alguém, a pessoa espera que o outro, os dois, né? Um espera um compromisso, o outro não está esperando, e aquela expectativa que não é tão clara começa a gerar conflitos até, né? Isso, eu acho que é um ponto a se definir, acho que a gente vai estar falando mais para o final do programa, o que pode ser feito, né, diante desse tipo de conflito, né? De que forma pode ser conversado entre as pessoas, né, para que não hajam mal-entendidos, né, dentro daquela relação, dentro daquele engajamento primário, por aí vai. Mas ainda assim, dentro dessa visão, né, desse engajamento primário, a gente falar assim que as pessoas às vezes enxergam como um jogo bastante intrigante, porque hoje com o advento da tecnologia, a questão das mensagens, do famoso WhatsApp, né, as pessoas às vezes elas mostram uma parte delas, né, que é agradável aos olhos da outra. E é interessante que a gente escuta muito isso, né? A pessoa se mostra de uma forma, e como você falou, muitas pessoas falam que existe um joguinho assim, né? Aquela questão até no WhatsApp, não vou mandar mensagem porque ele tem que vir atrás, ou ela tem que vir atrás, e como você falou, começa a mostrar aquele lado muito bom, que às vezes nem a pessoa é daquela forma, e depois com o tempo ela vai mudando, né? E aí vem o questionamento, mas você não era dessa forma, daquela outra forma, e agora tá agindo
tá agindo totalmente diferente. E aí fica um conflito às vezes também, né? E como isso define o rumo, né, do relacionamento? Como esse primeiro engajamento define o rumo do relacionamento? A forma como você conversa com a pessoa pessoalmente muda. Às vezes muda de acordo com o que você fala com ela no WhatsApp, e às vezes muda de acordo com o que você fala com ela no telefone, às vezes muda de acordo com o que você fala com ela pessoalmente. Então, o ponto é por que ocorre essa mudança? Porque em um primeiro momento é um jogo, se começou com um jogo, por que eu não posso usar ele durante o relacionamento em si? Vamos pular já para uma questão de um possível namoro que comece diante desse tipo de engajamento. Né? E sabe de uma coisa, para o pessoal até refletir um pouquinho, essa questão de jogo, até que ponto levar esse relacionamento no jogo vai ser algo que vai trazer benefícios, assim, né, ao relacionamento como um todo? Pois então, essa questão do castigar a pessoa, né, não vou mandar mensagem, ou então não vou dar atenção para que a pessoa venha atrás. Isso é um jogo, né, e a gente às vezes esquece de estar fazendo isso, às vezes a gente não tem noção e a gente leva isso para adiante. Às vezes a gente, daquele rolo, vai para um relacionamento mais sério, um namoro, por exemplo, mesmo noivado, que é uma extensão do namoro, que é um pezinho no casamento, e ainda continua com esse mesmo hábito. Sim, e interessante que às vezes, por exemplo, algo que é recorrente, o casal, um brigou com o outro, aí o outro quer ligar ali para conversar, aí fala, não vou atender, agora não vou atender, não quero, vou fingir que eu não vi. Isso. E aí começa todo o conflito e fica aquela coisa, um pouco obscuro ali, sem saber realmente o que o outro está pensando, o que o outro pode fazer mediante aquela situação. Pedindo né? Uma espécie de castigo, né? Falando em castigo, assim, a gente coloca também a questão de como os relacionamentos eles são uma espécie de contrato social, mas assim, eles são meio que velados, eles são firmados entre as duas partes, né? Tipo, por exemplo, você tem aquele rolo e ele não tem especificado o que você pode ou não pode fazer. Você sai com a pessoa, você se diverte, enfim, beleza. O namoro ele já tem uma série de regras que tem que ser seguidas, né? Serem seguidas à risca até. Então, por exemplo, você não vai ficar tanto tempo quanto você ficava antes com seus amigos ou amigas, né? Porque vale para os dois gêneros, masculino ou feminino. Você não vai fazer tal coisa, você vai jogar aquele futebol, enfim, é um hábito seu, e por aí vai. Isso. E aí eu fico pensando assim, né? Imagina, a pessoa às vezes tem ali um costume, como você falou, de ir ao futebol, né? De se encontrar com as amigas ou com os amigos e vem uma pessoa, não, você não vai fazer isso porque eu não quero. Aí a outra normalmente vai se sentir como? Vai se sentir sufocada, vai começando a ficar sufocada e aquele relacionamento, querendo ou não, ele pode começar a se desgastar. E são comportamentos assim que acabam prejudicando bastante o relacionamento, né? Pois então, dentro dessa questão, desse sufocamento, né, é quando eu começo a querer controlar as atividades que aquela pessoa, né, ela pratica no dia a dia dela. Por exemplo, como o caso do namorado que não deixa a namorada sair com short curto, porque ele acha que os outros vão olhar e aquilo vai deixar ele envergonhado. Como o namorado que quer regular qualquer coisa na namorada, seja maquiagem, roupa, modo de se vestir, modo de se portar nos locais, por aí vai. E são vários tipos de comportamentos assim que acaba sufocando o outro, né? E pensar também que o relacionamento ele não se resume só nos dois. A pessoa continua vivendo, ela continua tendo amigos, continua tendo família e às vezes uma das pessoas desse relacionamento começa a limitar, a tirar esse contato social que ela tinha além do relacionamento. Pois então. Isso pode ser prejudicial. Demais. Isso pode tornar um relacionamento abusivo, que vai ser parte do próximo bloco.
estar falando mais sobre isso, né? Aguarde, a gente volta já com mais sobre relacionamentos. E fica aí, viu? Na Agropedrosa você encontra peças agrícolas, ferramentas em geral, ossadeiras, motosserras, lubrificantes, baterias e muito mais. Além de equipamentos de irrigação, jardinagem, mangueiras, tubos e conexões. Fabricamos mangueiras hidráulicas, temos cordas e um grande estoque para melhor atendê-los. Tudo isso e com um atendimento personalizado. Agropedrosa, da cidade ao campo, a mais completa. Viação Goiás, locação de veículos para fretamentos e excursões, ônibus com ar-condicionado e DVD. Há 20 anos oferecendo conforto e segurança para os nossos passageiros. Faça seu orçamento através do nosso site ou pelo telefone. Viação Goiás. Desde os tempos atrás até hoje em dia, o Café Luziânia nos traz alegria. De manhã bem cedinho, depois do almoço, à tarde e à noite, o Café Luziânia é o mais saboroso. É tradição, pureza e sabor. É o café de verdade, o Café Luziânia tem mais qualidade. Voltamos aqui com o Vivendo e Aprendendo aqui no TV Santa Luzia. Obrigado por continuar nos assistindo. Estamos falando sobre relacionamento, né? No primeiro bloco falamos sobre questão de como se dão os relacionamentos, né? A questão do rolo, do ficar, vamos ficar. Falamos da questão do namoro, né? De como joguinhos podem interferir, né? Do início, no meio, até no fim do relacionamento. E entramos na parte de relacionamento abusivo. Essa é a maior parte desse bloco. E sabe de uma coisa? Às vezes a pessoa, ela está vivendo um relacionamento abusivo, ela é um potencial abusador, vamos dizer assim, aquela pessoa que está limitando a outra, mas ela não tem tanta noção, né? E aí fica a pergunta, como a gente pode, né, dar uma dica pro pessoal para ver sobre essa questão? O relacionamento abusivo, ele não precisa vestir uma máscara, um nome de relacionamento específico. Pode ser um rolo, pode ser um namoro, pode ser até mesmo um casamento. Acho que tema de um provável próximo programa. Qual é a questão em si? O relacionamento, ele se torna abusivo a partir do momento que eu começo a invadir o espaço da pessoa e a meio que violar as vontades que ela pode fazer sozinha. No sentido de a pessoa não pode mais vestir o que ela gosta de vestir, a pessoa não pode mais usar, sei lá, um penteado, a pessoa não pode mais se maquiar. Isso eu falando no caso mais precisamente de homens que têm o costume de fazer isso. E tem a questão das mulheres também, que muitas vezes fala, não quero que você fale mais com aquela amiga, não quero que você fale com fulano nem com ciclano, porque aquela pessoa ali não é pra você e eu não quero saber disso. E também é um traço de controle que tira a vida da outra pessoa. Mais propriamente dito, Tati, a gente pode colocar a questão do ciúme também, que é um componente bastante presente nessa questão do relacionamento abusivo. Porque se a gente parar para pensar, às vezes o ciúme é o que faz boa parte dos comportamentos abusivos acontecerem. Às vezes aquela pessoa não quer, aquela mulher não quer que o homem fale com as amigas porque ela tem ciúme das amigas. Às vezes aquele homem não quer que a mulher saia de short curto porque outros homens vão olhar. Mas por que isso ocorre? Está mais direcionado à pessoa que está tentando controlar, e não à pessoa que está ali ao lado dela se relacionando com ela. E mais uma dica para o pessoal, até para aperfeiçoar o relacionamento e evitar comportamentos abusivos, é a comunicação um com o outro. Muitas vezes acontece que a pessoa está se sentindo incomodada com o comportamento do outro, mas ela não fala nada, porque também muitas vezes o casal não tem um diálogo.
A pessoa vai reclamar, vai falar do comportamento, o outro já não aceita, já começa a briga e tudo começa no diálogo, na verdade. Se tem um bom diálogo entre o casal, então eles podem conversar. Olha, aquilo aí que você fez acaba me incomodando, o que nós podemos fazer com isso? Não é só uma proibição, não quero, pronto, acabou. Não, o que nós podemos fazer com isso? E aí um vai conhecendo melhor o outro, até para ter mais confiança, né? Isso, é interessante frisar que, assim, sempre alguém pode ter que dar o braço a torcer, mas em toda ocasião, se você faz isso, às vezes você está moldando como a pessoa pode te tratar, seja você homem ou mulher. Dar o braço a torcer demais significa que eu tenho que teimar demais, ou falar não, negar? Não. Chegar em um acordo, entendeu? Às vezes tentar entender o ponto de vista da pessoa, sei lá, do porquê que ela faz aquilo, se aquilo é bom para ela e por que aquilo me faz sentir da forma que me faz sentir, para que eu tenha que controlar ela, né? Um ponto interessante também para colocar nisso daí às vezes o comportamento controlador ele vem de uma sensação de insegurança. E o comportamento controlador ele vem não só do homem, mas embora seja bastante comum, vem da mulher também. Acho que a gente já deve ter ouvido aqui aqueles exemplos dos caras que casaram e não coloca lá no contato da esposa, ele não coloca amor, não coloca o nome da esposa, ele coloca polícia, como se estivesse preso, né? Ou então como se estivesse ligado, assim. E às vezes isso acontece, mas por que se relacionar se você acha aquilo é uma prisão? Para começo de pergunta mesmo, né? E em segundo lugar, se você vive algum traço, se você tem algum traço de relacionamento abusivo, né? Principalmente isso traz algum risco para a sua pessoa, no sentido de segurança mesmo, você precisa rever esse relacionamento, né? Se isso está trazendo algo de bom para você. E é muito importante deixar claro que o amor próprio, você se amar, dar a si o valor, a ponto de entender que muitas vezes aquela pessoa que está te limitando demais, que você já conversou, que mesmo assim não teve um caminho melhor, às vezes é necessário repensar. Então, trabalhar também dentro de si a autoestima, o valor próprio, o amor próprio, ajuda muito, porque às vezes a pessoa, por ter questões internas, baixa autoestima, não acreditar que vai conseguir outra pessoa na vida, medo de ficar sozinha, e assim faz ela querer permanecer. Não é nem querer, né, mas estar naquela situação. Então é importante também trabalhar isso, essas questões internas dela, como ela se vê, né? Exatamente. É um ditado que existe ciúme onde a autoestima mora. E esse é um ditado bastante pesado, né? Principalmente em alguns meios terapêuticos, que a gente pode falar assim. Um outro ponto importante é frisar, de novo, relacionamentos abusivos geralmente não têm futuro, porque ele traz mais sofrimento do que alegria. E o que acontece? São comportamentos que eles vão modificando e ao mesmo tempo vão crescendo. Por exemplo, hoje a pessoa te proíbe de falar com os amigos, amanhã ela vai te proibir de coisas maiores, de sair de casa às vezes, né? Então é algo gradativo até, então é muito importante ficar atento a esses sinais e começar com diálogo, mas se vê que mesmo com diálogo, mesmo buscando ajuda, não está dando certo, então é melhor tomar outra decisão. Importantíssimo frisar também que relacionamento abusivo não permite diálogo. Então se você não consegue conversar com aquela pessoa que literalmente te controla ou tenta te controlar cada passo que você dá, literalmente, você está no relacionamento abusivo. Repense o quão bom isso pode ser para você a longo prazo, curto, médio e longo prazo, porque relacionamento supõe-se que é uma coisa boa, supõe-se que é algo que vai acrescentar na nossa vida. A outra pessoa ela não está lá para suprir uma necessidade nossa, a outra pessoa ela não está lá para ocupar um lugar, ela está para complementar. Se você não se sente assim, tente repensar um pouquinho, né, dentro de você, o que pode ser feito, né, para que o relacionamento seja visto de uma forma a complementar a sua vida. E
o relacionamento, como o Léo falou, é algo para que haja felicidades. Claro, vai ter um momento ali que são cabeças diferentes, então vai ter um momento que um não vai concordar tanto com o outro, mas não é uma situação que traga infelicidade. Então pense bem, pegue tudo que nós falamos hoje aqui e veja se o seu relacionamento tem algum traço e pense mais sobre isso. Se o relacionamento satisfazer a sua pessoa em algum sentido, mas não satisfazer o outro, tem alguma coisa errada. Se ele satisfazer o outro, mas não te satisfazer, em todos os sentidos, não somente puramente sexual, não somente puramente diálogo, enfim, mas em todos os sentidos possíveis. Se aquela pessoa não te faz sentir bem na maioria do tempo, tem que ser repensado. De que forma? Tente o diálogo, não conseguiu o diálogo, então alguma coisa já está saturada há muito tempo. E é isso aí, gente. Esse é o nosso programa de hoje. Muito bom ter vocês. E na próxima teremos outros temas. Se quiserem mandar sugestões de temas nos comentários, né, por favor, sintam-se à vontade, que a gente pode trazer sobre outras óticas, né, temas aqui no nosso Vivendo e Aprendendo, aqui na TV Santa Luzia. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.